Olá, eu sou Maiana e sou doutoranda em Neurociências pelo FMG e a ideia desse vídeo é te mostrar os resultados de uma meta-análise, ou seja, de um artigo científico, que avaliou a associação entre diferentes tipos de motivação e diferentes aspectos estudantis, como níveis de desempenho, níveis de persistência, níveis de bem-estar, ou seja, quão ansiosos eles se sentiam, quão depressivos, qual que era as suas notas, como que eles observavam se eles iam bem ou não, qual era a avaliação que eles tinham da sua imagem física. Então, esse artigo, ele avaliou diferentes tipos de motivação, né? Desde a motivação intrínseca aos diferentes tipos de motivação extrínseca e a falta de motivação, se existia uma correlação, ou seja, uma associação entre essas diferentes variáveis. Perceba aqui que não é uma relação de causa e efeito, ou seja, a presença desses tipos de motivação gera esses diferentes aspectos estudantis. Não é isso. Era observar se quando um desses tipos aqui de motivação estava presente, né, esses outros aspectos estudantis estavam presentes também nos estudantes, em qual nível? Nível alto ou nível mais baixo? Então, é essa ideia da correlação. Primeiro, vamos entender aqui o que é cada tipo de motivação. Primeiro, se a gente pensar, o que é a motivação... Primeiro vamos pensar, o que é a motivação? Motivação, em termos populares, você pode entender como um motivo para agir, um motivo para realizar o comportamento. É um estado mental que te leva a realizar algo. Como que é, então, né, esse motivo, esse porquê na motivação intrínseca? Geralmente é o quê? As pessoas que são intrinsecamente motivadas, elas realizam um comportamento porque essa tarefa que eles estão realizando gera curiosidade, gera interesse, gera prazer, gera alguma experiência positiva para essa pessoa. Então, é esse porquê, é esse motivo que faz com que as pessoas realizem esse comportamento. Por exemplo, estudar. Tem pessoas que sentem muito prazer estudando, aprendendo, adquirindo novo conhecimento. Então, geralmente, a recompensa, né, de realizar algo, de realizar um determinado comportamento, está na realização do próprio comportamento, não está fora dele. O próprio comportamento, ou seja, o próprio ato de se pensar no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, o próprio ato de estudar é prazeroso, gera curiosidade. Então, ele por si só, ele já é recompensador. Já na motivação extrínseca, então aqui nós temos 4 tipos, qual que seria o porquê aqui na motivação extrínseca do tipo regulação integrada? O motivo, o porquê de realizar algo, ele está associado à identidade do indivíduo, ou seja, quem ele é. E aí você pode pensar no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, pessoas podem dizer que estudam, sempre estudaram, que isso faz parte da identidade dela, de quem elas são. Elas não conseguem se imaginar não sendo aquelas pessoas que estudam, que se dedicam, ou o contrário também. Já na regulação identificada, qual que é o porquê? Qual que é o motivo de realizar aquela ação? Geralmente, a regulação identificada, ela está associada ao quê? A algum valor pessoal. Um exemplo de valor pessoal pode ser um estudante de excelência. Então, é esse valor, né? É essa bússola que faz com que acaba norteando, né? Empurrando a realização desse comportamento, do ato de estudar. Então, essa vontade de ser esse estudante de excelência faz com que o estudante ele corra atrás, busque, se engaje, seja assíduo nas aulas. Então, é esse motivo, é esse porquê que faz com que esse aluno ele seja dessa maneira, né? Essa regulação identificada está associada a algum valor pessoal. Já a regulação introjetada é um tipo de motivação extrínseca que ela é caracterizada pelo quê? O motivo, né, o porquê do estudante agir aqui, ou da pessoa agir aqui, é aspectos relacionados ao seu ego, à sua autoestima. Geralmente, né, quem está extrinsecamente motivado, só que do tipo regulação introjetada, faz algo para evitar uma culpa, para evitar alguma vergonha, ou pode ser também para sentir algum orgulho. E aí você pode pensar, um estudante, ele se dedica para apresentar bem um seminário, porque ele não quer passar vergonha na frente dos colegas. Ou então ele quer tirar boas notas para dar orgulho aos pais, ou para ele mesmo se sentir orgulhoso. Então, aqui,
está mais relacionado ao ego, à autoestima do indivíduo. Por fim, já na regulação externa, que também é um tipo de motivação extrínseca, nessa regulação externa aqui, o que é que acontece? O porquê, o motivo está relacionado a quê? A uma punição ou uma recompensa que o meio ali que o indivíduo está pode gerar para ele. Vamos para um exemplo. Imagine uma criança que tem pais exigentes ou até pais punitivos. Então, se a criança ela não se sai bem, se ela não tira boas notas, os pais podem acabar punindo ela. Como, por exemplo, tirando algo que ela gosta, ou então impedindo que ela saia com os amiguinhos para brincar. Ou então, quando essa criança ela tira uma boa nota, os pais acabam recompensando, dando brinquedos, dando bens materiais. Então, perceba que a regulação do comportamento aqui é o meio externo que acaba fazendo, através da punição ou através da recompensa. E, por fim, no tipo de motivação caracterizado como a motivação, ou seja, a falta de motivação, aqui há uma falta de porquê, uma falta de um motivo para agir. Não é diferente desses outros tipos de motivação, que todos eles há um porquê, há um motivo para você realizar um comportamento, realizar uma tarefa. Então, o que foi que o trabalho, que essa meta-análise, ela verificou? Ela verificou como que esses diferentes tipos de motivação, esses diferentes tipos de motivação extrínseca, a motivação intrínseca e a falta de motivação, que é caracterizada pela amotivação, como que elas estavam relacionadas com conquistas acadêmicas, e aqui eu estou considerando conquistas acadêmicas como as notas que os estudantes eles tiravam, e não só as notas, mas como que eles reportavam qual que era o desempenho deles, em termos de notas mesmo. Será que eles achavam que eles tiravam boas notas, tiravam notas ruins? Então, era uma avaliação de conquistas acadêmicas, tanto objetiva, olhando para as notas dos estudantes, como subjetiva, ou seja, perguntando para eles qual que era a percepção deles em relação às suas notas. O de bem-estar aqui está associado ao quê? A níveis de quais eram os níveis de ansiedade, quais eram os níveis de depressão, quais eram os níveis de afetos negativos, afetos positivos, níveis de prazer. Então, todas essas variáveis estavam aqui dentro desse grande pacote do bem-estar. Já o de persistência era avaliado o quê? Qual que era o nível de persistência mesmo dos participantes, qual que era o nível de engajamento, qual que era o nível eles tinham intenção de desistir ou não? Como que era a assiduidade deles nas atividades escolares, acadêmicas? Eles eram compromissados ou não eram? Então, tudo isso estava dentro aqui desse pacote da persistência. Também foi observado uma avaliação de si mesmo, como que eles se viam, como que era o julgamento deles em relação à sua própria imagem. Eles tinham ansiedade relacionada à sua imagem, eles tinham avaliação positiva em relação à sua imagem. E, por fim, teve também aqui uma verificação em relação à orientação para metas, ou seja, quando eles estavam buscando alguma meta, qual que era a abordagem que eles utilizavam? Era a abordagem do tipo maestria, ou seja, eles estavam querendo ali desenvolver alguma habilidade, alguma competência, ou quando eles estavam tentando atingir a meta, eles estavam querendo só ter um desempenho melhor do que os outros, melhor do que os seus colegas que estavam ali na sala de aula, presente com eles. Então, esses foram os aspectos estudantis que esse trabalho avaliou se tem uma associação com os diferentes tipos de motivação. E vamos para os resultados. Eu vou mostrar aqui só os resultados que foram mais destacados no artigo e para os tipos de motivação também que foram mais destacados no artigo. Então, para a motivação intrínseca, quais foram os tipos, os aspectos estudantis lá que eles observaram uma forte associação? E qual tipo de associação era essa? Eles observaram que quando os estudantes eles tinham a motivação intrínseca ali, apresentavam uma associação com níveis de bem-estar e com conquistas acadêmicas. E como que era essa relação? Quanto maior era o nível de motivação intrínseca, maiores também eram os níveis de bem-estar dos participantes, em todos os aspectos.
menores níveis de ansiedade, menores níveis de depressão, maiores níveis de prazer. E não só isso, mas também era observado que quanto maior era a motivação intrínseca, maior também eram as conquistas acadêmicas. Maiores eram as notas que eles tiravam e maiores também eram os julgamentos que eles tinham em relação ao seu desempenho. Ou seja, além deles tirarem boas notas, eles sabiam também que eles tiravam boas notas. O artigo ele não discutiu muito a regulação integrada. A justificativa é que os estudantes, como se eles ainda não tivessem uma identidade ainda muito bem formada, então eu não vou focar nele. Já os aspectos relacionados à motivação extrínseca, nem o que foi observado. Foi observado o quê? Uma associação dessa tipo de motivação extrínseca, associado à persistência e à ansiedade. E qual que era a relação entre essas variáveis? Era observado o quê? Quanto maior era o nível de regulação identificada, maiores eram os níveis de persistência nesses estudantes, mas também maiores eram os níveis de ansiedade. Já na regulação introjetada, que é aquele tipo de motivação extrínseca que está relacionada ao ego, à autoestima, o que é que foi observado aqui? Foi observado uma associação entre níveis de persistência, uma abordagem do tipo desempenho e não de maestria, ansiedade e também afetos negativos. E como foi a associação, e como era a associação entre esses tipos de motivação e essas variáveis? Quanto maior era a presença dessa regulação introjetada no participante, né? Quanto mais ele era movido, né, por aspectos relacionados ao seu ego, à sua autoestima, mais eles persistiam, né? Sentiam mais ansiedade e sentiam também mais afetos negativos. Já o da regulação externa, quais foram as variáveis observadas? A associação, né? Ansiedade, afetos negativos e vitalidade. Foi observado o quê? Que quando, né, a punição pelo meio ou a recompensa pelo meio, né, quando você buscava evitar a punição ou buscar a recompensa do meio, era observado o quê? Maiores níveis de ansiedade, maiores afetos negativos e menor níveis de vitalidade. Entender a vitalidade aqui como a energia, né, do dia a dia, essa força vital, né, que a gente acaba precisando para realizar nossas atividades do dia a dia. E, por fim, quando eles observaram a variável a motivação, ou seja, a falta de motivação, o que foi observado? Foi observado resultados ruins para todos esses aspectos aqui, né? Os estudantes que apresentavam essas motivações, esse tipo de motivação aqui, eles tinham piores níveis de bem-estar, ou seja, maiores níveis de ansiedade, depressão, eles tinham piores conquistas acadêmicas, menores notas e menores também julgamentos em relação a se eles tiravam notas boas ou notas ruins, ou seja, eles não só tiravam notas ruins, como também eles sabiam que tiravam notas ruins, menores níveis de persistência, de engajamento, de interação com o grupo e também não era observado aí nem uma abordagem do tipo desempenho, que era buscar uma meta para se sentir melhor, né, ou ter um desempenho melhor que os seus colegas ao redor, e também não era observado uma abordagem do tipo maestria, ou seja, você estabelecer uma meta para que você desenvolva alguma habilidade, alguma competência. Por que esse trabalho aqui ele é interessante? Primeiro, a meta-análise é um tipo de evidência científica, né? Em termos de qualidade de evidência científica, é uma das melhores. E não só isso, mas ela mostra aqui um caminho, né? Na verdade, ela mostra benefícios e custos de cada uma dessas motivações, né, no ambiente escolar. E não só isso, mas ela também tende a destacar, esse trabalho ele também tende a destacar quais tipos de motivação que são interessantes para serem incentivados no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. E aqui os principais tipos de motivação
que são interessantes para serem incentivados no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, talvez seja a motivação intrínseca e a motivação identificada. Porque aqui na motivação intrínseca, as conquistas acadêmicas e o bem-estar estão fortemente associados, e não só isso, mas aqui na regulação identificada, a persistência, ela também é uma variável que está fortemente relacionada com esse tipo de motivação. Então, você tem uma motivação que está associado a maiores notas, maiores níveis de satisfação, de bem-estar, de prazer, e não só isso, mas você tem uma outra motivação que ela também está fortemente associada à persistência. Isso é importante porque no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, muitas vezes a gente se depara com situações que são desafiadoras e que, se você não tem esse componente persistência, você acaba desistindo, acaba não seguindo adiante. Bom, então é isso. Espero que esse vídeo ele seja útil para você. Até o próximo vídeo. Tchau!